noite, irmãos, graça e paz, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13. Quero convidar você a ficar de pé, mais uma vez, depois você vai sentar. Nós vamos ler todo o capítulo 13. Quero que você leia com bastante entusiasmo, apesar de que o capítulo 13 muitas vezes é interpretado como um poema, mas ele não é um poema. É Paulo escrevendo para essa igreja, dizendo para esse povo que eles perderam o sentido do amor, e ele escreve aqui como deve ser a manifestação desse amor através de nós. E nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. E diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não age em ciúmes, não se engana, não se ensoberbece, Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o perfeito, então o que errado será limpado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Vamos ler o verso 11 de novo? Você leia esse verso pensando em você. Vamos ler todos juntos? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de mim. Que haja crescimento e maturidade em nós, no nome de Jesus. Você pode sentar, ore aí com a pessoa que está do seu lado, ore por ela, com ela nessa hora. Tire esse tempo para você orar pela vida dela nesse momento.
como comunidade, para celebrar o Teu nome, para agradecer tudo que o Senhor tem sido e tem feito nas nossas vidas. Toma a nossa vida em Tuas mãos todos os dias. Direcione, ó Deus, o nosso caminhar, o nosso agir. Que haja, ó Deus, em nós um sentimento exato de quem é o Senhor. E que em nada na nossa vida, na nossa caminhada, ousemos, no menor instante que seja, ousemos em fazer algo, Deus, diferente daquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Que haja esse sentimento em nós. E se porventura, Deus, cometermos esse deslize, que haja também em nós o sentimento do arrependimento, de nos prostrar diante do Senhor e reconhecer que de fato erramos e precisamos do Teu perdão sobre nós. E ao pedir o perdão, que a gente se aproprie dele, porque Cristo na cruz morreu por todos os nossos pecados. Que a gente não aceite as propostas, as sugestões, aquilo que o diabo diz contra nós, quando pedimos perdão, e muitas vezes ele diz que nós não fomos perdoados. Em Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Toma, Deus, a direção de tudo nesse lugar, nessa noite. Temos, ó Deus, vários irmãos viajando, que nesse tempo de descanso da vida deles, onde eles estiverem, que a tua boa mão repouse sobre a vida deles, que eles voltem, ó Deus, em paz nesse tempo de descanso. E a nós que estamos aqui hoje, fala conosco, ó Deus, de uma forma toda especial, para a glória do Teu nome, Deus, e que nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Luiz, por favor. Boa noite, irmãos. O próximo sábado, irmãos, vai ser nosso 18 horas de oração. E eu estou aqui para convocar você, a gente participar mais, orar mais, buscar mais. Porque aquele tempinho que a gente tira com Deus ali, é hora que você tem para você confessar os seus pecados, para você conversar francamente com Deus, para você agradecer a Deus pelas bênçãos, mas acima de tudo também para você pedir a direção de Deus, não só para você, para a sua igreja, para a sua família, pela liderança, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelos nossos irmãos no mundo inteiro espalhados, claro, nos outros países aí sofrendo. Então é um tempinho que a gente tem para tirar e falar com Deus, francamente. Então é uma hora ali, mas se você não pode ficar uma hora, que fique meia hora, fique 40 minutos, se você ficar 2 horas, que fique, mas é um tempo gostoso. Se você praticar isso, você vai ver que é bom, é saudável, e você sai dali muito mais cheio do que você entrou. Porque na verdade a gente não anda vazio, mas a gente pode sair encher cada vez mais. Então estou aqui convocando a todos vocês, venham participar, que é um tempo gostoso e você vai ter experiência boa para contar em pouco tempo. Faça isso, que você... o primeiro abençoado é você mesmo. Quarta-feira nós vamos ter, pode aumentar um pouquinho meu microfone aí? Quarta-feira a gente vai ter a lista aqui para você colocar o seu nome. Você não precisa ser de nenhuma sociedade, você pode botar o seu nome no horário que fica melhor para você vir orar. Próxima sexta agora, pavilhão 36 às 22 horas, e também próxima sexta, reunião do conselho às 19 horas e 30 minutos. A viagem a 2 não tem mais como você fazer inscrição, né? Mas a gente está aproximando aí, é a nossa primeira viagem, esperamos que seja a primeira de muitas. Culto de Natal, que vai acontecer, os ensaios estão acontecendo essa semana, na terça-feira e na sexta-feira. Então essa semana, o ensaio do culto de Natal na terça e na sexta. Já está aí a propaganda do nosso
da nossa comemoração dos 25 anos da nossa igreja, o pastor Daniel Souza, compositor de inúmeras canções que são cantadas na vida da igreja. Aqui nós cantamos muitas músicas dele. Vai estar conosco no sábado, dia 2, no domingo, dia 3, pela manhã e à noite. Passagem já está comprada, graças a Deus. Quero agradecer essas pessoas ali que nos ajudaram a viabilizar a vinda do pastor Daniel Souza para estar conosco em dia 2 e dia 3 de novembro. Não perca e convide pessoas. Amanhã eu já vou estar disponibilizando isso aí no seu WhatsApp. Divulga no WhatsApp, divulga no Instagram, divulga no Facebook. É para convidar crente, convidar não crente. Quem você encontrar na frente, convide, para que a gente possa ter aqui um culto abençoado. Consolo para os que choram. Cadê a Rita? Está aí hoje? Sua mãe está aí hoje? Não vi até agora. Então, consolo para os que choram, dia 2 de novembro. Se você deseja participar, dê o seu nome para a Rita e para o Álvaro, para que no dia 2 também, durante o dia todo, a gente esteja ali no cemitério, levando uma palavra de consolo, levando uma palavra de evangelização para a vida daquelas pessoas que passam por ali. Então, esse é um tempo também de você abençoar a vida de alguém. Dê o seu nome e venha participar conosco nesses dias. Pastorzão Arnaldo. Bênção de Deus para a sua vida, bênção de Deus para a nossa vida. Você está presente aqui essa noite. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9. Provérbios 3, 9. Abra comigo a sua Bíblia. Essa é uma continuação do nosso culto, onde nós celebramos ao nosso Deus. A igreja entende que ela, ao entrar por essas portas, ela entra para celebrar. A gente precisa entender que nós entramos para celebrar ao Deus Todo-Poderoso com tudo aquilo que nós temos e com tudo aquilo que nós somos. Você entrou por essas portas para celebrar a Deus. Você entrou para declarar o seu amor a Jesus e entrou para agradecer por aquilo que Ele tem feito na sua vida. E no autor de Provérbios, no capítulo 3, verso 9, ele diz: honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Basicamente, quando diz assim, honra ao Senhor, Salomão nos chama a atenção para uma coisa: um estilo de vida, a proposta de coração. Honrar ao Senhor é entender que quando eu procedo dessa forma, eu estou adotando para mim um estilo de vida de gratidão. Ser dizimista, celebrar o Senhor na sua vida financeira, é a atitude de gratidão no coração. Mas esse indivíduo grato a Deus, ele adota isso como um estilo de vida. É meu estilo de vida agradecer e engrandecer o Senhor com tudo aquilo que eu tenho. Financeiramente, é uma consequência do meu procedimento de vida como homem ou como mulher honrado. Então, que ao sair do seu lugar, venha com uma consciência: eu sou honrado, Deus Todo-Poderoso me salvou. Eu vivo um estilo de vida honrado, não só devolvendo o dízimo, celebrando o Senhor com a oferta, mas eu vivo toda a esfera da minha vida para honrar o Senhor. De modo que quando eu vivo toda a esfera da minha vida para honrar o Senhor, devolver o dízimo não se torna algo pesado, se torna algo leve e suave, porque eu vivo toda a minha vida descansado na soberania, no amor, no cuidado e na generosidade de Deus. Ser dizimista é um estilo de vida daquele que celebra e entendeu: fui salvo pela graça. Toda honra, toda glória e todo louvor
que você abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 16. A partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso 13. E que diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário, presta atenção nessa palavra, que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Era necessário que essas coisas acontecessem com Jesus. E Pedro, o mesmo que fez a confissão que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, o chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do homem no seu reino. Deus amado, nós já entoamos louvores ao teu nome nessa noite. Tua palavra, Deus, está lida, foi lida para cada um de nós de maneira que a gente entendeu o que foi lido. Mas não somente, ó Deus, que isso fique no nosso conhecimento, mas que isso penetre no nosso coração, e que a gente, ó Deus, entenda e pratique a tua palavra. Porque a tua palavra diz para mim e para todos nós que estamos aqui, que bem-aventurado nós seremos se nós praticarmos as palavras do livro da vida. Então, Deus, que haja essa prática em nós, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Falar que nós vivemos tempos difíceis nos dias de hoje é chover no molhado. Falar que nós vivemos tempos difíceis nas questões econômicas, todos nós estamos cientes que nós estamos vivendo tempos difíceis nas áreas
na área econômica. Falar que nós estamos vivendo tempos difíceis na questão familiar também é chover no molhado, porque a gente está vendo como que as famílias, e se nós não tomarmos conta da nossas famílias também entrarão em conflitos. Há muitas famílias em conflito, há muitos lares desestruturados, há muitas situações completamente fora de ordem dentro das nossas casas. Falar que a nossa sociedade hoje também vive uma crise gigante, também não é novidade para ninguém. A gente olha para a sociedade e a gente vê que a nossa sociedade vive uma crise moral, vive uma crise ética, vive uma crise das mais variadas formas. A crise por todo lado. E o que mais me assusta nas crises que nós vemos hoje é perceber que a igreja de Jesus também está vivendo uma crise, porque ela não consegue responder a essas crises da sociedade, porque ela também está vivendo uma crise dentro dela. A igreja brasileira, ela vive uma crise moral, ela vive uma crise ética, ela vive uma crise, e por isso ela não consegue dar uma resposta para a sociedade dos dias de hoje. E eu vou tentar, baseado nesse texto, pensar algo com vocês nessa noite. Óbvio que eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, de maneira nenhuma eu tenho essa pretensão, mas eu quero fazer você refletir um pouco sobre essa pergunta que Jesus faz para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que é o Cristo, o Filho de Deus? Porque definir isso na nossa mente, de quem é Jesus, definir na nossa mente quem é o Deus Pai, definir na nossa mente quem é o Deus Espírito Santo, vai fazer toda a diferença na minha vida, seja onde eu estiver. Entender quem é Deus, entender o que Ele quer de mim, entender quais são os seus princípios, entender isso e não querer mudar absolutamente nada nesse contexto, define quem eu serei no meu ambiente de trabalho, define quem eu serei na minha relação com os meus amigos, define quem eu serei na minha relação com o reino de Deus e participante do reino de Deus. Vai fazer toda a diferença na minha vida. Para isso nós precisamos voltar lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus constrói o universo. Pelo poder da sua palavra, e João define isso de maneira muito clara, quando ele diz que no início era a palavra, e através da palavra todas as coisas vieram à existência, e Deus vai criando todas as coisas, e quando chega no homem, Deus faz uma afirmação grandiosa: façamos. A presença ali da Trindade, a presença do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus colocou em nós os atributos comunicáveis dele. Deus soprou em nós o seu hálito. Deus nos fez, Deus nos deu vida, Deus soprou sobre nós a vida para que a gente viva, e colocou Adão e Eva ali naquele jardim para que eles vivessem para a glória e para a honra de Deus. E a gente sabe o que aconteceu com Adão e Eva. Chega em Êxodo, quando o povo clama a Deus, depois de 400 anos, e esse povo sai ali do Egito para a terra prometida, e aí Moisés sobe no monte para receber as tábuas da lei, e ele diz assim: esse Moisés está demorando demais, vamos fazer um outro Deus para nós, porque esse Deus aí parece que esqueceu da gente, porque Moisés subiu, ficou por lá, e a gente precisa de um Deus. Mas que Deus que nós vamos adorar? Nós precisamos de um Deus que a gente pode apalpar.
Nós precisamos de um Deus que nós podemos ver. Nós precisamos de um Deus que a gente pode pegar. Nós precisamos de um Deus que seja visível aos nossos olhos. Então vamos construir um Deus para nós? Qual vai ser o formato desse Deus? Vamos construir um bezerro de ouro, para a gente adorar, porque a gente já esqueceu dos 400 anos de cativeiro, porque a gente já esqueceu dos 400 anos que nós ficamos presos, que nós clamamos por libertação, e Deus ouviu a nossa oração, e Deus nos libertou, mas agora a gente tem que virar as costas para esse Deus, e nós precisamos adorar um outro Deus. E nós vamos construir um Deus agora, conforme a nossa imagem e de acordo com aquilo que eu quero. Eu não vou construir mais uma ideia de um Deus que criou o céu e a terra. Eu quero construir um Deus agora em que eu imagino como Ele tem que ser. E eu vou fazer esse Deus do jeito que eu penso. Porque o Deus que nos libertou da escravidão não serve mais para mim. Porque se Deus está colocando umas normas, umas regras, umas leis que são muito duras. Esse Deus está estabelecendo algumas coisas como princípio, porque eu sou povo dele, então ele está estabelecendo algumas coisas para mim que são muito pesadas. Eu prefiro o bezerro de ouro. Porque o bezerro de ouro não me exige nada, eu só vou me prostrar diante dele, eu vou adorá-lo e pronto, acabou. Eu saio da presença do bezerro de ouro e eu vou fazer o que da minha vida? Eu faço o que eu bem entender. Mas o Deus que conversa com Moisés lá no monte é o Deus que entrega as tábuas da lei para que o povo viva de conformidade com aquelas normas. Mas eu não quero esse Deus. Eu quero o Deus que eu vou criar. Eu quero o Deus que eu vou idealizar. Eu quero o Deus que eu vou fazer ele do jeito que eu imagino que tem que ser. Esse Deus aí não serve para mim. O tempo passa e Jesus chega aqui nesse texto, depois de um tempo, essas pessoas caminhando com ele. Ele chega para esses discípulos e faz essa pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E eles respondem para Jesus e dizem assim: olha, tem várias respostas. Alguns dizem que você é João Batista, profeta. Outros dizem que você é Elias, um profeta. Outros dizem que você é Jeremias, um profeta. E outros falam que você é um profeta qualquer. Em suma, o que eles estão respondendo é o seguinte: o povo diz que você é um profeta, e não mais do que um profeta, como foi Elias, como foi Jeremias e como foi outros profetas que passaram por aí. Jesus: pois bem, então vocês trouxeram para mim a resposta do que o povo lá fora diz sobre mim. Agora eu quero olhar nos olhos de vocês e eu estou perguntando para vocês: e vocês? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro dá uma resposta grandiosa, majestosa. Ele diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Pedro que tem uma teoria bacana. É o Pedro que tem uma teoria exemplar. É o Pedro que tem uma teoria sobre Jesus e sobre o Messias que haveria de vir espetacular. É o Pedro que faz um discurso que o próprio Jesus diz assim: foi Deus quem te revelou isso. É Pedro que está intimamente ligado com Deus para fazer um discurso, para fazer uma réplica teórica exemplar. Só que quando esse mesmo Pedro precisa demonstrar a sua prática em relação ao Cristo que deveria morrer, ele diz: o Senhor não vai morrer. Ele tem uma teoria, mas a prática não condiz com a teoria dele.
abismo entre o que nós conhecemos de Deus e o que nós estamos praticando em relação ao Deus que nós dizemos que conhecemos. Porque assim como o povo de Israel construiu um outro Deus, estamos fazendo uma construção de Deus na nossa mente, de um Deus que não é o Deus Criador do céu e da terra. E aí eu parto para um princípio onde eu, num bate-papo com o Carlos, a respeito de um assunto, o Carlos diz para mim a respeito do Deus que ele desenvolveu, e ele diz, mas eu entendi, foi assim da Bíblia. Não, esse é o seu Deus, porque o meu Deus não entende assim. Porque o meu Deus me dá um entendimento sobre esse texto completamente diferente do seu. Sabe por quê? Porque eu estou em pecado, você não. Então eu vou avaliar e interpretar a Bíblia a partir do Deus que eu estou construindo, porque eu quero que ele defenda o meu pecado, porque eu quero que ele passe a mão na minha cabeça e ele diga para mim que eu não estou tão errado assim. Então eu desenvolvo uma ideia de Deus, não a partir das Escrituras, mas eu desenvolvo uma ideia de Deus a partir do meu próprio coração. E a Bíblia diz que o meu coração, ele é o quê? Enganoso. E é por isso que você ouve, eu não vou citar o nome do pregador, até porque está transmitindo, e se ele ouvir, aí pode dar zica, né? Então eu prefiro não citar o nome do pregador. Mas é por isso que um determinado pregador de uma grande igreja no Brasil, ao ver os seus membros começarem a sair da igreja, porque a mensagem dele era muito dura, ele então começou a dizer, não, você pode fazer o que você quiser, porque ninguém vai para o inferno, porque Deus é universalista, ele tem interesse em salvar todo mundo. Ah, é, pastor? É. Então eu posso continuar transando com minha namorada? Tranquilo, porque eu construí um outro Deus, e não o Deus da Bíblia. E a partir do momento que eu começo a construir um outro Deus na minha mente, e esse Deus passa a ser uma verdade para mim, não adianta o que eu e Arnaldo e qualquer outro pregador passar aqui e pregar, porque você vai ficar com aquele pregador que agrada o seu ouvido e de acordo com o Deus que você criou. Ou eu estou indo muito longe na minha afirmação? Eu brinco com o Arnaldo e falo assim, Arnaldo, você acha que você é o pastor auxiliar do aprisco? Não, nós dois somos. Nós dois somos pastores auxiliares, porque boa parte do povo prefere ficar com aquilo que eles escutam no YouTube do que aquilo que eu e o Arnaldo pregamos biblicamente para você, porque a construção do Deus que você já fez tem mais a ver com o que aquele cara prega do que com o que eu e o Arnaldo pregamos à luz das Escrituras. E esse negócio é um problema extremamente sério. Porque Jesus pergunta, quem sou eu para vocês? E a pergunta que eu faço hoje nessa noite é, quem é Jesus para você? Ele é o Filho do Deus vivo. Jesus é aquele que você de fato vive para Ele. Você o obedece em todos os seus aspectos, em todas as suas normas, em tudo aquilo que Ele estabeleceu como princípio de vida de santidade. Você vive de conformidade com todas essas coisas, ou você procura fazer aquilo que você bem acha, e você ainda diz assim, ah pastor, mas não é bem assim, pastor, não é bem assim, não é assim que as Escrituras dizem. Como eu já tive uma experiência de pregar determinado texto, e no final o camarada olhou para mim e disse assim, pastor, eu sei que a Bíblia diz assim, mas eu não acho certo o que a Bíblia diz. Ou seja, eu vou continuar com o Deus que eu criei na minha mente e no meu coração, e é esse Deus que eu quero seguir, porque esse Deus agrada os meus desejos,
esse Deus agrada o meu coração. Como diz as Escrituras, o apóstolo Paulo diz assim, que nos últimos dias, a sã doutrina vai fazer coceira nos ouvidos. Porque as pessoas não suportarão, mas pelo contrário, elas vão se cercar de gente que fala o que elas querem ouvir. Querido, mas nós precisamos nos cercar em volta da palavra de Deus, e é a palavra de Deus que tem que entrar dentro de nós, e é essa palavra que tem que fazer uma diferença substancial em nós, porque Jesus morreu na cruz por mim e por você, não para que eu viva de acordo com os meus desejos, mas que eu viva para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Então não tem construção de um outro Deus, esse Deus já estabeleceu todas as coisas, eu sirvo a esse Jesus que morreu na cruz por mim e por você. E é assim que eu preciso viver, e é assim que eu preciso construir a minha história, a minha vida aos pés da cruz. Não tem espaço para uma nova construção. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? O texto continua, e o texto diz assim: quando eu entendo quem é Jesus, ele diz assim, então você vai tomar a sua cruz e me seguir. Você sabe o que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer o que o apóstolo Paulo diz assim: já não sou eu mais quem, mas é Cristo quem vive. Você sabe o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer renúncia do meu eu. Isso aqui quer dizer renúncia dos meus desejos. Isso aqui quer dizer sacrifício. Eita, essa palavra hoje em dia incomoda, né? Incomoda. Porque fazer o sacrifício, seja ele o tamanho que for, a nossa geração, quando eu digo a geração hoje, gente, eu estou falando desde a criança até o mais velho, a nossa geração hoje não quer fazer sacrifício. E alguns ainda dizem assim: para que sacrifício? Jesus já fez o sacrifício na cruz, vai tomar vergonha. O sacrifício que ele fez na cruz foi para te livrar de você mesmo, para que o seu eu morra e você viva para a glória dele. Aí você vem dizer para mim que você não precisa fazer sacrifício no dia de hoje? Você precisa sim. Fiz uma pergunta hoje numa sala com 8 alunos. Perguntei primeiro a eles quantas pessoas eles já levaram a Cristo no tempo de convertido. Aliás, a expressão que eu usei não foi de convertido, foi de de igreja. Porque tem gente que pode estar dentro da igreja e ainda não experimentou o que é uma conversão genuína. E para surpresa minha, ou não, só 2 que disseram que já levaram alguém a Cristo. Beleza da cruz para você é tão importante que você não consegue partilhar isso com a vida de alguém? Isso não te incomoda? Ah, pastor, mas abrir a porta da minha casa hoje para receber alguém, para evangelizar, está muito trabalho. Esse é sacrifício que você vai fazer por causa do reino de Cristo. Pastor, mas se alguém me procurar e tiver com um problema, eu vou ter que disponibilizar tempo para ele. Sim, isso é o sacrifício que você vai fazer por causa do sacrifício que Cristo fez por você. E se a gente não entender isso, querido, nós vamos continuar como clientes de igreja, sentados nas nossas cadeiras, abrindo a nossa boca e dizendo domingo após domingo: pastor, põe comida aqui, porque eu quero voltar para casa cheinho, pastor, mas eu não quero sacrificar absolutamente nada do meu tempo, eu não quero sacrificar absolutamente nada da minha vida, eu não quero sacrificar absolutamente nada da minha zona de conforto para fazer alguma coisa para o reino de Deus, porque pastor, eu já construí um outro Deus para mim.
e é esse Deus que eu quero servir, não é esse Deus que o Senhor está dizendo. Querido, eu insisto nessa tecla, e vai fazer 3 anos que eu estou no aprisco, e eu insisto nessa tecla. Se cada um de nós dispor o nosso coração para durante um ano eu levar pelo menos uma pessoa a Cristo, eu te garanto que no final do ano nós teremos um crescimento aqui nessa igreja de mais de 60%. Mas sabe por que a gente não faz? Porque estamos dentro da nossa zona de conforto, construindo o nosso próprio Deus. E o Deus que nós construímos, Ele não requer de nós sacrifício, Ele requer zona de conforto, onde eu sento, consumo o louvor, eu consumo a pregação, e eu consumo, porque nós já fomos infectados pela geração pós-moderna de consumo. E a gente não quer, porque esse negócio de levar outra pessoa a Cristo está muito trabalho. Levar outra pessoa a Cristo é experimentar de alguém com um novo nascimento. Hoje de manhã eu fui pegar a menininha da Kessia aqui, e a Kessia falou: não dá, pastor. Eu falei: por quê? Pastor, eu já entendi. Porque mexer com o bebê na fé, você tem que tocar fralda, você tem que dar banho, você tem que trocar roupa, você tem que dar comida. Isso requer de nós o quê? Tempo e sacrifício, e nós não queremos isso. Aí o que nós estamos fazendo? Pastor, nasceu um aqui, pastor, toma, cuida, pastor. Que pai e mãe é esse que você põe no mundo e não cria? A cruz é sua. Eu me lembro de um pregador que ele diz assim: filho, não se preocupe, tem uma cruz do céu da mão, você carrega. Igualzinho, a medida certa para você. Sabe aquela roupa que você veste e fala assim: essa aqui ficou no jeito para mim, tem uma cruz no jeito para você. E é sua, não adianta você passar para outro. Ela é sua e você não tem como transferir para ninguém. Só que nós queremos o quê? Consumir, porque consumir e transferir a responsabilidade é mais fácil para eu cobrar e dizer: não está dando certo. Mas quando eu me coloco no centro do holofote, os olhos de todo mundo voltam para quem? Para mim. E aí as pessoas vão dizer: Robert, não está dando certo. Lucas, não está dando certo. Carlinhos, não está dando certo. E você começa a dizer que não está dando certo para ninguém. E eu pergunto: e está dando certo? Você só ficar olhando para os outros e dizer que não está dando certo? Quem é Jesus para nós? Qual é o nível do nosso amor por esse Jesus? Não sei quantos estão acompanhando a história. Um missionário brasileiro preso, deve ser julgado essa semana. E se a sentença sair de acordo com o que nós estamos pensando que deve sair, provavelmente até o final de outubro ele será enforcado. E sabe qual foi a resposta dele? Para mim, o morrer é lucro. Porque para mim, eu entendi que perder a vida por causa de Cristo é muito melhor do que eu ganhar a vida e perdê-la. Até onde vai o meu amor por Jesus? Que Deus eu estou construindo para a minha história? É o Deus do céu e da terra. É o Deus que nos amou e mandou o seu Filho, como diz João capítulo 3, versículo 16, para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. Ou parece que esse negócio de vida eterna está muito longe para nós. Conversava um pouquinho com a Sandra antes de começar o culto, e ela disse: os meus olhos estão na glória. Porque os seus olhos têm que estar na glória, porque é para lá que você
vai viver a sua eternidade. E deixa eu te falar, querido, eternidade é eternidade com Cristo ou é eternidade sem Cristo. O céu existe, assim como o inferno existe, e o inferno está preparado para o diabo e seus anjos e para todos aqueles que se dobrarem diante da besta. Qual é o Deus que estamos construindo para nós? É o Deus que eu me prostro diante dele e reconheço que eu não sou ninguém diante dele e que ele é o Deus Todo-Poderoso, e sendo o Deus Todo-Poderoso, ele se importa comigo nos mínimos detalhes da minha vida, mesmo naqueles dias em que eu me desespero, em que eu fico completamente fora de controle. Há um Deus que olha lá de cima e diz: aquieta, porque eu estou assentado sobre um alto e sublime trono, e eu estou controlando todas as coisas, porque eu sou Deus soberano. Eu não perdi o controle do universo. É esse o Deus a que nós servimos. Ou estamos construindo um outro Deus para nós? Qual é o Deus que nós estamos servindo? Eu falo isso para você, mas eu falo primeiro para mim. Quem é Jesus para você? Eu não gosto muito disso que eu vou fazer aqui agora, mas eu vou fazer. Eu queria que você olhasse bem nos olhos da pessoa que está do seu lado. Olhar nos olhos dela, de quem está sentado ao seu lado. Pergunta para ela aí: quem é Jesus para você? Essa pergunta precisa ser muito sincera. Quem é Jesus para você? Lucas, já que a gente não ensaiou, mas veio isso aqui na minha mente agora, vem para cá, assim de improviso: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, no tempo da igreja primitiva, declarar que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, alguém fazer essa declaração, envolvia uma série de coisas, e principalmente envolvia risco de morte, porque César era o Senhor sobre toda a terra. Então, quando alguém declarava publicamente, e a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, quem confessasse publicamente: César, você não é meu Senhor, quem é o meu Senhor é Cristo, você estava correndo risco de morte. Hoje, dizer que Jesus Cristo é Senhor, qual o risco que nós corremos? Nenhum. Porque tem muitos senhores e tem muitos deuses nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus é uma só e ela fala de um único Deus. Aleluia. Ou você se rende e se prostra a esse Deus e não construa um outro Deus para você, porque há um só Deus sobre toda a terra. Que importa que nós ofereçamos a Ele todo louvor, toda glória e toda a minha vida seja entregue a esse Deus. Eu não sei como é que está a sua vida moral, não sei como está a sua vida ética, eu não sei como está a sua vida de devocional com Deus, eu não sei como está a sua vida de leitura da Bíblia e de oração, mas eu sei que hoje é um dia que você pode recomeçar todo esse propósito na sua vida e desconstruir talvez um Deus que você construiu e reconstruir uma história com esse Deus. Vem para vocês me ajudar. Se você deseja isso de todo o seu coração,
Deus, eu quero tomar minha cruz, seguir ao Senhor de todo o meu coração. Eu quero entregar minha vida totalmente ao Senhor. Eu não quero construir um outro Deus para a minha história. Chega de bezerro de ouro na minha história. Eu quero servir ao Deus Criador do céu e da terra, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Eu quero me prostrar diante desse Deus. Se você quer isso para a sua vida,